Quando o coração só quer ser abençoado. Antes de qualquer palavra, antes mesmo da oração, eu te convido a fazer algo simples. Pare por um instante. Respire fundo. Acalme o coração. Há dias em que a alma chega cansada demais e tudo que conseguimos sentir é um desejo silencioso de ser tocados por Deus. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez tenha sido apenas um suspiro no meio do dia ou um pensamento solto antes de dormir. Senhor, eu só queria ser abençoado. Não com riquezas, não com aplausos, mas com paz, com cuidado, com a certeza de que Deus ainda está olhando para você. Esse desejo não é fraqueza, é humano. Todo coração carrega essa sede profunda de ser visto, lembrado e amparado pelo Pai. O problema é que, muitas vezes, confundimos bênção com facilidade. Achamos que ser abençoado é ter tudo resolvido, portas sempre abertas e caminhos sem dor. Mas a palavra nos ensina algo mais profundo. A verdadeira bênção não é a ausência de lutas, é a presença de Deus no meio delas. É saber que, mesmo quando o dia pesa, existe uma raiz firme sustentando a alma. É acordar sem todas as respostas, mas com confiança suficiente para continuar. Hoje, Deus quer alinhar seu entendimento. Ele quer te lembrar que ser abençoado não é ter uma vida perfeita, mas ter um Deus presente. Um Deus que caminha com você, que te sustenta quando ninguém vê e que não se afasta nem nos dias em que sua fé parece pequena. Se hoje seu coração só consegue dizer, Senhor, eu preciso de Ti, saiba, isso já é oração. Isso já é começo de restauração. Deus se aproxima de corações sinceros, não de discursos perfeitos. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Amém. Eu confio, Senhor. Há dias em que acordamos com o coração pesado sem saber explicar exatamente o porquê. A fé está aqui, mas o ânimo parece distante. As orações continuam saindo dos nossos lábios, porém a alma sente o cansaço de quem luta há muito tempo. Hoje, nós nos apresentamos diante de Ti exatamente assim, sem máscaras, sem discursos prontos, apenas com a verdade do que sentimos. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, mesmo quando a sensação é de abandono. Mesmo quando perguntamos em silêncio, Deus, onde o Senhor está? O Senhor não se assusta com nossas perguntas, nem se afasta das nossas lágrimas. Pelo contrário, Tu te aproximas de quem ora com sinceridade. Há pessoas que nos feriram, palavras que nos marcaram e situações injustas que ainda doem. Muitas vezes tentamos nos defender sozinhos, provar nossa inocência, justificar nosso coração. Mas hoje entregamos tudo em Tuas mãos. Que o Senhor seja nossa defesa. Que a Tua verdade prevaleça sobre toda mentira e que a Tua justiça nos alcance no tempo certo. Mesmo quando o inimigo tenta nos oprimir com medo, culpa ou acusação, declaramos que nossa confiança está em Ti. O Senhor vê o que ninguém vê. Conhece intenções, pensamentos e dores escondidas. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Por isso, ainda que o dia esteja nublado por dentro, escolhemos permanecer firmes. Escolhemos continuar orando. Escolhemos crer que o Senhor continua sendo nosso Deus forte, presente e fiel. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua confiança em Deus. Senhor, em muitos momentos não entendemos os caminhos que estamos percorrendo. Existem fases em que a tristeza nos acompanha desde o amanhecer até a noite, e mesmo assim seguimos em frente, sustentados apenas pela fé. Há batalhas invisíveis que ninguém vê, mas que consomem nossas forças por dentro. Ainda assim, hoje estamos aqui, falando contigo, porque sabemos que Tu és o Deus que sustenta até quando não há explicações. Há dias em que a dor não vem de fora, mas de dentro. Uma angústia silenciosa, um peso na alma, um desânimo que tenta nos convencer a parar. Mas mesmo cansados, nós escolhemos não desistir. Escolhemos continuar confiando, mesmo quando não sentimos alegria. Isso também é fé. Pai, ensina-nos que não precisamos fingir força diante de Ti. Podemos chorar, questionar, confessar nossa fragilidade. Tu não rejeitas um coração quebrantado. Pelo contrário, Tu te aproximas dele com cuidado, com graça e com amor. Quando não entendermos o que está acontecendo, ajuda-nos a não soltar a Tua mão. Que, mesmo confusos, possamos declarar: Tu és o meu Deus. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias, mas a certeza de quem o Senhor é. Sabemos que o Senhor não nos abandona,
no meio do caminho. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece alto demais, o Senhor continua presente, nos guiando passo a passo. Hoje, renovamos nossa confiança. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque confiamos em Ti. Se você crê que Deus está com você mesmo no silêncio, escreva glória a Deus nos comentários. Pai amado, há momentos em que a alma se sente perdida, como se estivesse andando no escuro, sem direção clara. As perguntas se acumulam, as respostas não chegam, e o coração começa a se cansar de esperar. Mesmo assim, hoje fazemos uma escolha consciente, não caminhar sozinhos, mas permitir que a Tua luz nos conduza. Senhor, não pedimos que o Senhor revele tudo de uma vez. Pedimos apenas o suficiente para dar o próximo passo. Uma luz para hoje, uma direção para agora, um sinal de que não estamos abandonados. A Tua presença vale mais do que qualquer explicação. Guia-nos para mais perto de Ti. Leva-nos ao lugar onde o nosso coração encontra descanso, onde a ansiedade perde força e a esperança renasce. Quando o barulho da vida tenta nos confundir, ensina-nos a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Que a Tua fidelidade nos acompanhe quando estivermos fracos. Que o Teu cuidado nos sustente quando as forças parecerem acabar. Não queremos apenas sair da dor. Queremos caminhar contigo enquanto atravessamos cada processo. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, que o nosso interior seja transformado. Que a fé cresça onde antes havia medo. Que a confiança floresça onde antes havia dúvida. Porque quando estamos contigo, nunca estamos perdidos. Hoje declaramos, preferimos a Tua presença a qualquer resposta rápida. Preferimos ser guiados por Ti do que correr sozinhos. Se essa oração fala com seu coração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Senhor, mesmo quando nada ao nosso redor muda, algo começa a mudar dentro de nós quando nos lembramos de quem Tu és. As circunstâncias podem continuar difíceis, as lutas ainda podem existir, mas a esperança renasce quando voltamos nossos olhos para Ti. Tu és a nossa alegria, não porque tudo está perfeito, mas porque a Tua fidelidade nunca falha. Pai, ensina-nos a adorar mesmo antes da vitória chegar. Ensina-nos a louvar quando ainda estamos esperando, quando ainda dói, quando ainda não entendemos. Que o nosso louvor não dependa de resultados, mas da confiança de que o Senhor continua no controle de tudo. Há momentos em que a fé amadurece não pelo que recebemos, mas pelo que escolhemos declarar. Hoje escolhemos dizer que Tu és suficiente. Que a nossa paz não vem da solução dos problemas, mas da certeza da Tua presença constante. Quando o cansaço tenta roubar nossa força, lembra-nos que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Quando a esperança parece distante, traz à nossa memória tudo que o Senhor já fez. Se o Senhor foi fiel no passado, continuará sendo no presente e no futuro. Pai, devolve-nos a alegria de estar diante de Ti. Restaura o prazer de confiar, de esperar, de adorar. Que mesmo em meio às lutas, o nosso coração encontre motivos para agradecer, porque sabemos que a nossa história ainda está sendo escrita pelas Tuas mãos. Se você escolhe louvar mesmo enquanto espera, escreva "Eu louvo ao Senhor" nos comentários. Senhor, chega um momento em que precisamos falar com a nossa própria alma. Quando os pensamentos se tornam pesados, o coração começa a perder o ânimo. É necessário lembrar quem governa a nossa vida. Por isso, hoje declaramos à nossa alma que ela não está sozinha, que não foi abandonada e que ainda há esperança em Ti. Há dias em que as emoções tentam dominar tudo, o medo, a insegurança, a tristeza. Mas acima dos sentimentos está a verdade da Tua palavra. E a verdade é que o Senhor continua sendo nosso Salvador, aquele que nos sustenta mesmo quando não temos forças para continuar. Pai, ensina-nos a não viver reféns das circunstâncias. Que possamos aprender a nos levantar internamente, mesmo quando externamente tudo parece difícil. Que a fé fale mais alto do que a dúvida. Que a esperança seja maior do que o desânimo. Hoje declaramos que este tempo não define o nosso fim. Esta fase não determina o nosso destino. O Senhor ainda está agindo, mesmo quando não vemos. O Senhor ainda está abrindo caminhos, mesmo quando tudo parece fechado. Que o nosso coração volte a se encher de expectativa. Que a nossa mente seja renovada pela confiança em Ti. Que possamos dizer, com convicção, que ainda Te louvaremos, ainda sorriremos, ainda veremos a Tua bondade se manifestar em nossas vidas.
porque a nossa história não termina na dor, mas na fidelidade do Senhor. Se você crê que sua história ainda vai glorificar a Deus, escreva "Eu ainda louvarei" nos comentários. Senhor, há estações em que tudo o que nos resta é esperar. Esperar quando as portas não se abrem, quando as respostas não chegam e quando o coração se cansa de tanto tentar. Mas hoje aprendemos que esperar em Ti não é perda de tempo. É um ato de confiança, é um gesto de adoração silenciosa. Pai, ajuda-nos a compreender que o Teu silêncio não é ausência. Enquanto esperamos, o Senhor está trabalhando em áreas que não conseguimos ver. Estás moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e preparando-nos para aquilo que ainda virá. Nada desse tempo é desperdiçado quando está em Tuas mãos. Quando a ansiedade tenta nos apressar, ensina-nos a descansar. Quando a impaciência surge, lembra-nos que Teu tempo é perfeito. O Senhor não se atrasa e não falha. Tudo acontece exatamente no momento certo, conforme a Tua vontade. Renova hoje as forças daqueles que estão cansados de esperar. Dá ânimo aos que pensaram em desistir. Sustenta os que estão quase sem esperança. Que cada coração aqui representado sinta que o Senhor está perto, cuidando de cada detalhe. Nós escolhemos confiar, mesmo sem entender. Escolhemos esperar, mesmo quando dói. Porque sabemos que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Se você está esperando e confia no tempo de Deus, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários. Pai querido, em meio à espera, muitas vezes nos sentimos fracos. O cansaço se acumula, a mente se enche de pensamentos, o coração começa a duvidar se ainda vale a pena continuar acreditando. Mas hoje declaramos que a nossa força vem do Senhor, não das circunstâncias. Tu renovas aqueles que confiam em Ti. Tu sustentas os que já não conseguem caminhar sozinhos. Mesmo quando achamos que chegamos ao limite, o Senhor nos envolve com Teu cuidado e nos lembra que ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há esperança. Ensina-nos a descansar em Ti, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que aprendamos a soltar o peso que carregamos sozinho, e a confiar que o Senhor cuida melhor de nós do que nós mesmos. Que a nossa fé seja renovada a cada novo dia. Pai, levanta aqueles que se sentem caídos. Dá novas forças aos que estão quase desistindo. Que cada pessoa que ora agora sinta um sopro de vida, um renovo interior, uma paz que não depende das circunstâncias. Que possamos continuar, não pela nossa capacidade, mas pela Tua graça. Não pela nossa força, mas pelo Teu poder. Porque aqueles que esperam no Senhor sempre encontram um novo fôlego para seguir. Se você recebe o renovo de Deus hoje, escreva "Renovado pelo Senhor" nos comentários. Senhor, ao longo do caminho aprendemos que a fé não é ausência de dor, mas decisão de continuar mesmo com o coração ferido. Há marcas que a vida deixou, experiências que não entendemos e orações que ainda aguardam resposta. Mesmo assim, estamos aqui, porque a Tua fidelidade nos trouxe até este momento. Pai, ajuda-nos a não olhar apenas para o que perdemos, mas para tudo que o Senhor preservou. Se ainda estamos de pé, é porque Tu nos sustentaste. Se ainda respiramos, é porque há propósito. Se ainda confiamos, é porque o Teu amor nos mantém firmes. Que a gratidão nasça mesmo em meio às lutas. Que aprendamos a agradecer não apenas pelo que recebemos, mas pelo cuidado invisível que nos protegeu quando nem percebemos. O Senhor esteve conosco nos dias bons e também nos dias difíceis. Hoje escolhemos reconhecer a Tua mão em cada detalhe da nossa história. Mesmo quando não entendemos os caminhos, confiamos que o Senhor estava nos guiando. Mesmo quando tudo parecia perdido, Tu estavas trabalhando silenciosamente. Que o nosso coração seja cheio de gratidão. Que a nossa boca declare louvores. Que a nossa vida seja um testemunho de que o Senhor é bom em todo o tempo. Se você reconhece que Deus te sustentou até aqui, escreva "Obrigado", Deus nos comentários. Senhor, ao encerrarmos essa oração, não encerramos a nossa fé. Pelo contrário, saímos deste momento mais conscientes de que o Senhor sempre esteve conosco, mesmo quando não percebíamos. Cada palavra entregue aqui representa um coração que decidiu confiar, mesmo em meio às lutas. Pai, entregamos a Ti tudo que somos e tudo que carregamos. Os medos que ainda existem, as dores que ainda não sararam, os sonhos se parecem distantes. Colocamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que nelas estamos seguros. Que ao sair deste momento, cada pessoa leve consigo a certeza de que não está sozinha.
O Senhor caminha ao nosso lado, nos fortalece quando fraquejamos e nos levanta quando pensamos que não conseguiríamos continuar. A nossa história não termina na dor, mas na fidelidade do Senhor. Que a paz governe os corações, que a esperança seja renovada, que a fé seja fortalecida para os próximos passos. Mesmo que o caminho ainda tenha desafios, sabemos que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos, cuidando de cada detalhe. Hoje declaramos que continuaremos confiando, continuaremos esperando e continuaremos louvando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você até o fim, escreva amém e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança.